Olha, a Bíblia mostra que houve gigantes. A história mostra que houve gigantes. E esses gigantes variavam de 3,5 metros, 4, a 20 metros. Aqui mesmo na minha região, tem homens de 5 metros, num lugar chamado Algodão de Jandaíra. Nem o próprio povo da cidade sabe, porque levaram todos os ossos. Então, nem todos os gigantes eram maus, né? Alguns demônios são almas de gigante. Veja aí no nosso canal, demônios, almas de gigantes. Mas existiam os gigantes maus e os gigantes bons. Às vezes nós, os baixinhos, eram piores do que os maus, do que os gigantes. A história diz que existia gigante mau, mas ela não diz que só existia gigante mau. Você está entendendo? Jerusalém era um dos lugares que mais tinham gigantes. E as cavernas dos gigantes ainda estão. Jerusalém é uma árvore de silício oca. Ela tem milhares de cavernas embaixo. É porque ninguém pode explorar, porque ali tem vários domínios. Vários domínios. As cavernas de Jerusalém são conhecidas. De vez em quando uma piscina é sugada para dentro de uma caverna. São cavernas de quilômetros para baixo. E essas cavernas foram cavadas pelos gigantes. A terra que Josué e Caleb possuíram, pode olhar aí na internet qual foi a terra de Josué e de Caleb. Todas essas duas terras que Josué escolheu e que Caleb escolheu foi terra dos gigantes. Por que eles escolheram a terra dos gigantes? Os gigantes, eles existiram depois também do dilúvio. A maioria deles foram exterminados no dilúvio, mas ainda passou, a raça dele ainda passou, né? Então, no mundo espiritual, gigante é outra coisa, né? Gigante é príncipe, do bem ou do mal. Então, veja aí no nosso canal, Causas do Dilúvio. Nem todo gigante era ruim, mas é uma questão política. Quando uma nação é contra a outra é mal, e às vezes não é tão mal assim. Tá? E quem vence é quem conta a história. Entendeu? Então, transformar todos os gigantes em mal é um erro. Existiam gigantes maus, né? Sim, através dos filhos de Noé. Através dos filhos de Noé, tudo indica Caim, né? O Jefté, porque os filhos de Noé eram casados com mulheres, né? Essas mulheres eram mistas. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e puro de raça, mas não fala que os filhos deles eram, e nem as noras. E aí passou o DNA. Nós não podemos negar que tem relatos de gigantes no mundo inteiro, e ainda corpos deles ainda preservados, né? E os gigantes depois do dilúvio seriam gigantes entre 3 metros e 7 metros. E os gigantes antes do dilúvio era estrondoso, né? Questão de 20 metros. Então eram praticamente monstros, né? Então, assim, nem todo gigante era mau. É como o Egito, né? Nós dizemos que o Egito era mau, tal. Não, o Egito nunca foi mau. Oxi! O Egito era bom. Mau foi aquele rei que chocou com Israel. E aquele rei era egípcio. E os outros habitantes e dominadores do Egito eram Ixon. A China já dominou o Egito. Então a história é muito grande. A gente vai determinando, dizendo, o Egito é mau, o Egito é safado. Não, nada disso. O Egito era a faculdade do mundo. E o Egito era uma sociedade boa, pacífica. Agora houveram várias dominações egípcias. Se o Egito não fosse bom, Israel não teria passado 400 anos dentro dele, comendo do bom e do melhor. O problema foi depois, quando Israel começou a crescer, surgiu um outro faraó, e esse faraó era egípcio, era pardo. O faraó de José não era pardo, era chinês, era amarelo. Era Ixon. Então, aí broncou, Jerusalém broncou. Mas até o rei Salomão estudou no Egito. Então, assim, a história é muito grande e a gente fica pensando uma coisa e depois é outra.
Na igreja, o Egito é o mundo, o Egito é o Satanás, o Egito é o demônio. Sim, é a nossa filosofia, mas o Egito não era tão ruim assim. Tá? O Egito tinham várias escolas de energia, e a religião egípcia, que é o hermenismo, que é Tote, é uma religião muito forte, mas forte, forte, forte. Olha, é muito forte. Então, nem todo gigante era ruim e nem o Egito era ruim. Se o Egito fosse ruim, Israel não tinha passado 400 anos dentro dela comendo e cagando o bom e o melhor. Da mesma forma, Israel passou na Alemanha. A Alemanha é ruim? Não. Israel, os cargos privilegiados eram da Alemanha. Agora, se os judeus, na minha geração, que é judia, se chocou com Rita, aí é outra coisa. Mas a Alemanha nunca foi ruim para Israel. Nunca. A Alemanha era ótima. Quem dormia, comia, o melhor da Alemanha era os jujus. Então a gente tem que ver essa questão, né? Que é uma questão popó. Popó, Lili, ticá. Abraão teve no Egito. Abraão recebeu riqueza do Egito. O rei do Egito não matou Abraão. Recebeu. Tentou tomar a mulher dele, mas porque pensava que a mulher dele era irmã. E a mulher de Abraão era irmã de Abraão. Então, mesmo ele sabendo que tinha sido enganado, ele não matou Abraão. Ele mandou Abraão e não recebeu nada de volta. Ele não quis a riqueza de volta. Então a gente tem que parar e pensar, será que realmente o Egito era ruim? Será que realmente o Egito era do Satanás? Porque a gente vê aquela cena das pedras, dos castigos de Deus sobre o Egito, mas ali foi sobre aquele Egito, sobre aquele momento. Que é isso? É autoridade. Senhor, aquele momento ali, Deus reagiu. O Egito nunca foi um só, ele teve várias dominações. Então o Egito foi uma bênção para Israel. Eita, que paulada! Sim, eu tô na história, velho. Agora, se na teologia ensina só uma parte da história, Chiquinho era de lá, não era Chiquinho? Era de lá, do Egito. Egito, pastor, o Egito era uma putaria? Não era. Não era. O Egito era uma sociedade muito boa, as mulheres viviam muito bem. Como todas as sociedades, o Egito tinha seus problemas. O Egito tinha escravo, pastor. Israel também não teve. Qual é a nação que mais teve escravo no mundo? Israel. Para de besteira. Deus libertou porque eles escravizaram Israel. Israel saiu com escravo. Como é que Deus libertou Israel? Por causa da escravidão e permitiu Israel ter escravo. Era o sistema da época. Abraão teve escravo, Jacó teve escravo, Eliseu teve escravo, Elias teve escravo. Olha como é uma bomba, olha a bomba. O Egito foi uma bênção para os judeus. Agora, se depois de 400 anos, a idade do Brasil, o Egito brigou com Israel, porque era outro rei, e era um rei pardo. Por quê, pastor? Porque os reis Ixon eram amarelos, eram chamados Dalém-Mar. Os reis Dalém-Mar eram reis egípcios nipônicos. Eles eram da banda lá do Japão, da China. Eles vieram e dominaram o Egito. Você acha que um rei faraó daquela região iria colocar José em cima de tudo? Iria nada, aquela turma não gosta de judeu. Então, assim, o Egito, ele era uma sociedade, não havia essa putaria, essa raparigagem toda que o pessoal diz, não. Sim. Você sabe o que é 400 anos morando dentro de um Egito e comendo o bom e o melhor dentro do Egito? Então, o Egito não era tão ruim assim. 400 anos, gente, é a idade do Brasil. O Brasil só tem 200 de nação. Eles passaram 400 anos. E Moisés, ele foi príncipe de Catara. Ele sabia as ciências de Catara. E os judeus trouxeram muita ciência de lá. Mesma coisa também com a Alemanha. Os judeus habitaram na Alemanha, na Rússia,
e comiam do bom e do melhor. E eles interagiam com os russos, eles interagiam com os alemães. Aí depois houve o choque. Você está entendendo? É como uma pessoa que se casa, aí todo mundo que se separa, o marido era um monstro, mas às vezes não era tão monstro assim. Às vezes não deu certo. E os filhos que tiveram? Acabei de pastor, passei 30 anos casado com um homem, eu me separei, ele é um monstro. Ele não é um monstro, ele pode ter se tornado um monstro, uma macumba, uma mulher, uma terceira mulher, uma quarta mulher, alguma coisa. Mas ele não era, você ia passar 30 anos casado com um monstro? Porque nós somos vítimas, vitimistas. Não deu, separa, né? O que houve lá no Egito foi que Israel vinha muito bem, e o faraó que entrou, a Bíblia é bem clara, não conhecia José, ou seja, não respeitava essa etnia. E eles disseram, se a gente deixar esse povo crescer, eles vão dominar nós, então vamos escravizá-lo. E aí Deus entrou na parada, porque Israel tinha uma coisa chamada pactu. Pactu era, porque Israel também foi para o deserto levando escravos. Israel sempre teve escravo. Se a escravidão foi o motivo de Israel ser liberta do Egito, então, por que Israel teve escravo? É 2 pesos e 2 medidas? Foi um divórcio entre as nações. Ana Maria, já entra quente, valeu. Foi um divórcio, Israel vivia muito bem na Alemanha. Israel vivia cheirando o sovaco do alemão, o alemão cheirando o sovaco de Israel, aí houve um cisma. Você está entendendo? Do mesmo jeito em outras nações, em outras épocas, do mesmo jeito. A nação israelita estava casada com o Egito, estudando nas escolas egípcias, casando com mulheres egípcias. Eu provo para você que eles casavam com a egípcia. Onde é que o senhor prova? Está na Briba? Eu só acredito se estiver na Briba, bem bribado. Eu digo, onde é que está na Bíblia que o povo de Israel casou com os egípcios? Egito, me diga aí. Eu já fui a Egito também, foi. Eu morava lá no Egito, era. Quem é que vai me dizer onde é que está na Bíblia que o povo de Israel casava com as israelitas, casava com os egípcios, cada egípcio dos peitão, e era os bichão, faca na caveira, tá na Bíblia. Lembre que a Bíblia mostra coisas importantes. Aonde é que está na Bíblia de um casamento de um judeu muito importante com uma sacerdotisa, chegava a voar ela. E era. Moisés casou com a egípcia? Sim, era etíope. Moisés casou com etíope. Quase acertou, Bit. José casou, Edivânia Moura. Isso podia ser Moura mesmo. Que os mouros destruíram os mouros. E foi. José casou com a egípcia. E ela era uma sacerdotisa de kkkkkkatara. Ela voava, a bicha tinha poder, soltava fogo pelas ventas. Vixe, Maria, me arrepiei todinho. Tá tudo na briba. Estuda história, menino. Crente não pode casar com católico. Eita, que besteira, não com essa briba não. E José é tão crentinho e casou com a sacerdotisa de Catara. Ela voava. Até os livros dela são proibidos, porque ela tem muita magia. Ih, Maria. E qual foi o judeu que virou mestre na religião egípcia? Vamos ver, vocês são demais, olha, não existe um chartzinho desse em canto nenhum, vocês são demais, maravilhosos. Vamos ver se vocês acertam. Qual foi o judeuzão, que virou pastorzão egípcio? Moisés, beach tênis, tá quente demais, velho. Olha, Moisés virou sacerdotão. Moisés foi instruído em toda sabedoria. Moisés foi instruído em toda sabedoria. Sabedoria do Antigo Egito. Sabedoria do Antigo Egito. Ele era um sacerdote, véi. Eita! A Bíblia diz que Moisés era mestre de toda a arte egípcia. Eu quero dizer, não, fique burro, fique analfabeto, estude não. Eles estudaram no Egito, eles casaram no Egito, cada
Cadê Gita, é? Mas egitona bonita. E elas dançavam assim, conga, la conga, se congue, congue, conga, tam, 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 pam, diradindamba. Oxê. Isso é história, gente. História. Isso é história. Até o anjo que guardava o Egito, que é Melquisedeque, lá se chama Tote, mudou para Melquisedeque. Abraão fez acordo com Tote. Abraão não, Moisés. Abraão, foi Abraão que fez. Foi Abraão que fez. Então, gente, esse negócio de demonizar o Egito, né? Bem, o Egito teve problemas, mas foi só naquela época. Depois de 400 anos, é como o cara ser casado com um homem muito bom, aí depois de 400 anos, esse homem arruma uma nega, uma boizinha, uma mulher, aí ele faz aquilo com a mulher. Aí você é um monstro, safado, sem vergonha, depois de 40 anos, fazendo a feira, me dando amor, me deu 5 filhos, cuidou de mim. Agora esse safado arruma essa boizinha e faz aquilo com ela. Você é um monstro, sem vergonha, saia perto de mim. Eita! Então, a gente não pode negar o passado bom que Israel teve no Egito. E que eles estudaram no Egito, eles aprenderam a ciência do Egito. A Arca da Aliança é muito parecida com a Arca de Anubis. Algumas partes do Templo de Salomão é muito chegada ao Templo do Egito. Os filhos de Israel, mesmo depois de dentro de Israel, eles estudaram muito no Egito. O Egito teve várias dominações. Entendeu? Então, assim, a gente não pode dizer o Egito é mau, Israel é bom. Bem, houve problema. Eles estavam casados. Houve problema. Mas depois, Israel entrou e se multiplicou 30 vezes dentro do Egito. E saiu podre de rico. Então, no final, eles acabaram tendo lucro. Entendeu? É a mesma coisa daquela menina lá da comunidade, casa com o velho faca na caveira, vive com o velho 30 anos. O velho dá filhos a ela, dá carro a ela, dá casa a ela, dá estudo a ela, dá tudo. De repente esse velho faz um adultério, pega uma boizinha e tal, ela separa, arrasta a pensão, arrasta tudo. Aí ele vai dizer que esse velho é um monstro. Bem, ele errou, o velho errou. Mas ela saiu da comunidade, ela tem a casa dela, ela tem 3, 4 casas, ela tem 5, 6 filhos, ela tem uma pensão gorda. Então no frigir dos ovos, houve vantagem. Ovo ou não houve? Ovo ou não houve? Ovo ou não houve? Me diga aí nessa questão. A mesma coisa foi Israel. Israel entrou pobre, ela entrou com pouca gente e saiu com muita gente, saiu rica, saiu cheia de ouro. Só de brinco eles fizeram o bezerro de ouro deles. Então, houve uma vantagem, gente. Agora, essa pregação de Israel sofrendo como escravo, devia Israel, quando ter saído do Egito, ela devia não usar escravos. Como é que eu condeno aquilo que eu faço? Menino? Não, nós somos escravos no Egito, então nós não teremos escravo, iremos pagar preço de ouro. Ao contrário, Israel até 1900 e alguma coisa, Israel era a principal usadora de escravos. Os negreiros, sobrenome negreiros, eram judeus que traficavam escravos. E os holandeses, que eram ligados a judeus, também eram principais exportadores de escravos no mundo inteiro. Então, a história, ela tem que ser estourada. E é? Então, assim, o Egito não era tão ruim assim, né? Não era tão ruim assim. E já houve época de Israel ter problemas, né? Mas o problema de Israel era o pacto. Os vários pactos que seu pai, Abraão, fez para nós, judeus, termos alguma coisa na vida. Esse ódio contra o Egito, esse Egito que existe hoje não é o mesmo da época, né? Não confere. Israel foi tremendamente abençoada com o Egito. O problema foi Popó. Sabe o que é Popó?
Mas a vantagem foi porque Deus mandou as pragas, pastor. Senão os egípcios tinham matado todo o povo. Aquele Egito ali não era o Egito de José. O rei era outro. O rei não era mais nipônico. O rei era outro. Você, quando pensa em Faraó, você pensa que existiu só um Faraó. Mas existiu milhões deles. E de etnias diferentes. Eu estou falando para você que existiu o Faraó chinês, que era o caso do amigo de José. Faraó de vários tipos. Os faraó que era faca na caveira com Israel, eram exatamente os faraó pardos, que vinham da África. Esses faraó pardos odiavam os judeus, que vinham da Síria, que vinham daquele país, como é o nome? A Síria, onde tem muito petróleo. Mas os outros faraós eram muito simpáticos aos judeus. E eu lhe provo na Bíblia que Faraó recebeu Abraão. Se o Faraó odiasse Abraão, ele não tinha recebido Abraão. E além disso, a Bíblia é bem clara que ele deu presentes riquíssimos a Abraão, porque ele pensava que a mulher de Abraão era irmã dele. E era, mas era esposa também. Porque naquela época podia. Entendeu? O Egito Antigo depois foi dominado por outras tribos mais fracas. E essas tribos mais fracas odiavam o povo de Israel até os dias de hoje. E aí botaram quente em Israel. Então Deus mandou as pragas, porque Israel era uma nação pactuada. Se você ataca uma pessoa que tem um pacto, quem está no pacto ataca você. Entendeu? Se você atacar Israel, Miguel ataca você. Porque Israel tem pacto. Não foi porque foi escrava. Não foi porque ela fez a nação sofrer. Porque assim que Israel saiu com escravo. Quando Israel se estabeleceu em Canaã, Israel tinha escravos. Lembre-se, Elias tem escravo, Eliseu tem escravo, Abraão tem escravo, Jacó tem escravo. Então não foi escravatura, foi outra coisa. Né? Você está entendendo? Mas a religião também nos faz odiar o Egito. Né? O Egito tem seus problemas porque houve várias dominações. Mas o problema do Egito com os judeus é mais quando um faraó sírio, um faraó babilônico, um faraó daquela região ali de Saddam Hussein, né? Do Irã, do Iraque, quando um faraó daquela região assumia, ele pegava a ciência do Egito e faca na caveira de Israel. Mas o faraó de José, eu estou te afirmando com informações privilegiadas, tá? E além disso, eu sou formado em História, curso superior de História da religião. Então, preste atenção. Aquele faraó que beneficiou José, ele não era nem iraniano, nem assírio, nem babilônico, ele era nipônico. Ele era ou chinês ou japonês. Que naquela época a China e o Japão era uma só nação, um só grupo de nações, que eram tribos. Você está entendendo? Quando Israel passou quaquá, sabe o que é quaquá? 400 anos lá comendo do bom e do melhor, estudando nas universidades do Egito. Aí vem um outro faraó, a Bíblia apresenta isso e a história também apresenta, que não conhecia José, ou seja, o faraó era de outra etnia, possivelmente um assírio, ou um babilônico, ou um iraniano, daquela região ali, porque eles não se dão bem com Israel. E são parentes. Os piores inimigos de Israel são parentes de Israel. Olha, eu lhe provo isso na história. Os filhos de Jacó, os filhos como é o nome daquele cara que teve o filho com as filhas? Labão, não. Né? Ló, os filhos de Ló, que deram origem ao Irã, ao Iraque, foram os filhos de Ló. Os filhos de Ló com as filhas. E os piores inimigos de Israel, preste atenção no que eu estou falando história, são parentes de Israel. Quem mais atacou Israel até os dias de hoje, com força, e o anjo não pôde fazer nada, são parentes de Israel. E o próprio Cristo Jesus disse, Jesus falou que os inimigos de um homem, os maiores inimigos de um homem, são seus próprios parentes.
Cristo falou, gente. Ei, Cristo falou, tá falado, meu irmão. Cristo falou, tá falado. Então, o Irã e o Iraque, eles vieram das duas filhas de Ló. E o Irã e o Iraque odeiam Israel. Eles odeiam mesmo. Se eles pudessem, eles faziam como Davi falou. Eles comiam Israel vivo. Davi falou, se não fora o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Se você olhar na história, os principais inimigos de Israel não é a Igreja Católica, não é os crentes, ao contrário, a Igreja Católica beneficiou muito a Israel, defendendo Israel dos islâmicos. A Igreja dos crentes dá dinheiro a Israel, vai lá tomar uma Coca-Cola de R$10. Então, os piores inimigos de Israel são parentes dele. Por isso que a Bíblia diz, se a vossa luz for trevas, grandes trevas serão. Os judeus têm um DNA alterado, eles são um DNA abençoado, mas se de repente um judeu resolver ser ruim, quem foi que destruiu Israel? Foi o imperador Tito. Não foi o imperador Tito que destruiu Israel. Gente, tá na história. Tá na história, Chiquinho? Na história, eu tava lá, Ave Maria, foi guerra da molesta. Mas quem foi que destruiu Jerusalém? Não foi o imperador Tito. Foi Barrabás. Barrabás que era judeu e que catucou a onça com a vara curta. Então, o Egito e os gigantes, né, nós não podemos dizer que todos os gigantes eram ruins, né? Isso acontece nas melhores famílias, pastor. Existe mistério na letra W, outro assunto. Espera aí que a gente já fala sobre isso. Então, assim, o Egito, ele era a faculdade do mundo. Existiam 3 faculdades do mundo: a antiga China, a antiga Índia e o antigo Egito. E tinha ainda uma cidade aqui na Amazônia, que ela é primária, mas ela está escondida. Ó. Os anjos esconderam. Existe mistério nessa cidade, por isso que está todo mundo de olho na Amazônia. Mistérios que revelam muita coisa do nosso passado. Então existiam essas cidades principais. Na Amazônia, Ratanabá, que ela está enterrada, as pirâmides amazônicas é toda enterrada, e o antigo Egito, a antiga China, onde Tote, Melquisedeque teve também, e na antiga Índia. A Índia tem muitos mistérios, tem até castelos que flutuam na água, toneladas flutuando em cima de uma água. Como? Então, você tem que ver a Bíblia, tem que ver a história e tem que ver o contexto da história. Por que aconteceu isso? Por que Deus tirou Israel do Egito? Chegou o tempo de Israel caminhar com seus próprios pés como nação. Israel tinha pacto. Entendeu como é a coisa? É a mesma coisa a pessoa dizer, pastor, Deus me tirou daquela loja porque o patrão era muito ruim. Sim. Aí o cara pega e vira um patrão ruim também. Você está entendendo? Então, assim, Deus tirou Israel do Egito, porque o faraó que entrou não era egípcio. Possivelmente, eu acredito que ele era filho de Ló. Que os filhos de Ló, até os dias de hoje, perseguem Israel e lasca Israel. E são parentes. Né? Aí tem o Irã, o Iraque, que são pesados inimigos de Israel. Eles odeiam tudo que é judeu. E aí tem também a Síria, que Deus tentou destruir várias vezes a Síria. Os reis assírios também eram muito fortes. E tem a Babilônia, que era mais ou menos, tem hora que era bom, tem hora que era ruim. Então, mas eu acredito que esse faraó que assumiu na época de José era filho de Ló. Então Abraão salvou seu próprio inimigo. Seu próprio inimigo. Os netos de Ló odeiam Israel até os dias de hoje. A tal ponto que os judeus são os homens mais ricos do mundo e abençoados, mas longe de Israel. Aqui no Brasil, o Brasil tem que agradecer muito aos judeus, a mão deles é abençoada. Eles construíram a Recife dentro de poucos anos. A capital do Recife não era o Recife, a capital de Pernambuco era Olinda. Eles criaram Recife e em 30 anos, Recife era a maior cidade das Américas, do mundo, da América toda.
Aí o Recife expulsou os judeus foram para Nova York. Em 30 anos, Nova York é a maior cidade do mundo. Então esses caras são muito fortes. Agora esses caras são tão fortes, mas lá em Jerusalém eles não conseguem. Incrível, né? É como é um cara que é forte e às vezes não consegue lidar com a mulher, com a esposa, né? Você está entendendo? E existem casamentos. Casamentos como? Por exemplo, Israel já foi casada com a Rússia. Israel já foi casada com a Alemanha. O domínio russo era judeu, né? O comunismo, essas coisas, Joseph Stalin, todos têm alguma coisa de judeu. Eles eram top. Aí de repente há um divórcio e as nações investem contra ele, né? E eles são perseguidos porque são homens de Deus. Agora eles crescem no mundo inteiro. A Nova York é maravilhosa. Nova York é Juju. Sabia que Nova York é Juju? Nova York é judeu. Mas por que não constrói uma Nova York em Jerusalém? Porque os parentes dos judeus estão lá e não deixam. Então Jerusalém, apesar de ser muito rica e poderosa, ela não consegue evoluir por causa dos inimigos que são parentes. São papá. A Síria, Samaria, tudo é papá. Você está entendendo? Porque olha, se o cara construiu o Recife, o cara construiu Nova York que domina os Estados Unidos, não iria construir uma Nova York lá em Jerusalém? Mas não pode. Por quê? Os amigos e parentes não deixam. Então quem atacou Israel, aquele faraó era iraniano, né? Tem o Irã e o Iraque, um é de uma filha, outro é de outro, né? Então Ló deu origem ao Irã e Ló também deu origem ao Iraque. E o Irã já foi muito forte, a Babilônia já foi muito forte mesmo, né? Então esse faraó que investiu contra Israel possivelmente tenha sido babá babilônico. Lembre-se que o Irã e o Iraque era babilônica, entendeu? Claro que tudo com o entendimento de Deus. Tem algum comentário sobre o assunto? Então, você tem que olhar para a Bíblia, que a Bíblia ela tem limitações também. Nós somos limitados. E a Bíblia tem que ser entendida, ela tem que ser interpretada. Aí ela pode ser interpretada na teologia, ela pode ser interpretada na história. A história mostra muitas coisas que é bom saber. Essa questão aí, que o Egito era mal, o Egito era porrada, o Egito era só sofrimento, é mentira. O Egito era a capital do mundo, uma das 4 capitais do mundo. A primeira capital, o Egito. A segunda capital, a China. A tribo chinesa grande, né? A terceira capital, a Índia. A quarta capital, na Ratanabá, né? E essa capital tá. Você acha que o interesse na Amazônia é só para salvar o Saci Pererê e a mula sem cabeça? Se acorda, menino. Estuda história. Tem algum comentário para fazer? Faça aí que eu... Pronto. Tem algum comentário? Tem? Deixa eu ver aqui. A Índia e o Egito, A Índia e Egito é antigo pra caramba. Daniel Bastos, sim. O Egito tem muita ciência, a Índia tem muita ciência. Ciência essa que a Alemanha pagou bibi. Sabe o que é bibi? Bilhões para transcrever a língua da Índia, que é o sânscrito. O sânscrito deu aos alemães a capacidade de fazer naves espaciais e viagem pelo tempo. Interessante demais, né? Eu ouvi falar recentemente dessa história de Ratanabá, mas não acreditei, agora entendi. Tem um documentário sobre Ratanabá no canal Rafael Hungria. Eu não assisti ainda, mas tem muitos comentários, né? Boa tarde, pastor Expedita de Brasília. Ô, Expedita! Expedita! Expedita.
É. Expedita, que nome maravilhoso, Expedita Pereira. Tem Expedita, tem Raimunda. Aqui você é do Nordeste, é que o Nordeste gosta de botar nome de mulher. Raimunda, Expedita. Em homenagem ao São Expedito, né? São Expedito, que é o Deus, é o santo da causa impossível, né? O templo de Salomão ele foi feito de madeira. A Bíblia e a teologia apontam para cedros do Líbano, mas existem estudos que apontam para a madeira brasileira. Amazonas tem mistério que a gente nem imagina, não são revelados com certeza e nem querem que estudem, tá? A turma não quer. Ali tem mistério. Mistério, véi! Muito mistério. Mistério! Cadê o mistério? Da onde foi que saiu a magia? Aí, opa, eu tenho informações privilegiadas. Informações Tabajara. Vamos conversar à tarde sobre isso? Bora? Sim, pastor, sou do Ceará. Tá vendo? Tá dizendo? Tá vendo? Expedita Pereira é um nome que o Nordeste gosta. Expedita! Raimunda, como é que vai você? Raimunda, Expedita, Josefa, que é Zefinha. O Nordeste gosta. Vem de São Expedito, né? Geralmente a mãe é devota de São Expedito, que é das causas, né, impossíveis, né? Tem muitas cidades. Tem vídeos nossos no nosso canal que o mistério da Amazônia é embaixo. Existe um outro rio da Amazônia embaixo. E outro 10 vezes maior do que o de cima. Olha aí, eu não falei, gente, eu estou ao vivo. Olha, meu nome foi uma promessa que nem a mãe fez, que minha mãe fez para Santo Expedito. Tá vendo? Tá vendo? Eita, informações privilegiadas. Obrigado, Expedita. Expedita, Josefa, geralmente é feito na hora do parto. A São José. Expedita é porque era para ser Expedito, aí foi Expedita. E Raimunda, como é que vai a sua vida? Raimunda, como é que vai a sua vida? Raimunda, vida de Raimundo. Como é que vai? Hein, Expedita? Expedita! Tem Expedita, Expedito. A maioria dos expeditos que eu conheço foi fruto de promessa. Josefa também, que é Zefinha. Toda Josefa é Zefinha. E a Josefa tem fama de tarada. E As Josefas? As Josefas aqui no Nordeste tem fama de ser assim, namoradeiras. E boas namoradeiras, né? Quando é que são casadas, são boas mulheres. E as Zefinhas. E Aí depois virou Finha. Oxi! Vai diminuir, né? Josefa vira Zefinha, que vira Finha. E Finha? Não, Finha. O Nordeste é maravilhoso, gente. A cultura da gente é maravilhosa. Vamos falar sobre os deuses da Índia? Bora! Eu tenho informações privilegiadas sobre os deuses da Índia. Sonhei dançando com um rapaz, a música parava e nós continuávamos dançando. Olha, vamos conversar à tarde sobre isso? Bora! Karina, meu nome é homenagem a uma sandália. A sandália Karina, me lembro, muito boa. Não tem mais não? Aquela sandália era muito boa, né? Você pode ir atrás dos mistérios no seu DNA, tá? Aí Josefa vira Zefinha, que vira Zefa e que vira Finha. Oxi! Aí tem Josefa que eu conheço que é Zefinha, tem Josefa que vira Zefinha, Finha, Fala para o mistério W, eu vou falar à tarde, tá? Existe mistério em várias letras, mas o W e o V também tem muito mistério. Então, está explicada aí a minha visão sobre Faraó e os gigantes, tá? A Faraó e os gigantes.
tinha gigantes que não era mal. É uma questão poíca, né? É como, por exemplo, você pode dizer que os portugueses eram maus e pode dizer que os potiguara, índios potiguara eram maus. Entendeu? Os portugueses brigando contra os potiguara, os tabajara no meio. Então, para os portugueses, os tabajaras eram ruins, os potiguaras eram ruins. Para os potiguaras, os portugueses que eram ruins. Mas, na verdade, era uma guerra política. Os portugueses vinham dominar a terra dos tabajaras e os tabajaras não quiseram deixar. Entendeu como é a coisa? Esse negócio de Faraó. Se Faraó fosse ruim, Faraó não tinha dado uma sacerdotisa para José. E Moisés também tinha livre acordo. Moisés estudava. Moisés fez várias universidades no Egito. E essas universidades não eram baratas, não, eram pagos em ouro. Então esses caras não eram tão ruins assim. Agora, depois houve o cisma. Aí quando houve o cisma, aí eles se chocaram. Um ficou dizendo que o outro não presta. Mas esse cisma foi provocado, segundo João de Assis, Informações Tabajara, por um babilônico. Ou seja, o Irã e o Iraque, na época, era a Babilônia, cobria aquela região toda. E os babilônicos odeiam os judeus, né? E a Babilônia, quando os judeus estiveram lá na Babilônia e também pegaram conhecimento, eles eram dominados por outros povos. Mas os originais, filhos de Ló, com as filhas, eles odeiam Israel. Praticamente, o nosso pai Abraão salvou seus inimigos. Os inimigos que até hoje duram contra Israel. São tudo parentes. É incrível, né? Agora eles chegam com outros povos e os outros povos se dão muito bem. Você vê que um judeu chega no Brasil, ele é amado. Eu já vi judeu sendo rodeado de homens e mulheres fazendo perguntas sobre o Deus de Israel. Maravilha, né? Agora vai lá para a Síria, eles matam, jogam a bomba, destroem, eles não gostam. Como também eles não gostam de cristianismo. Então isso é uma questão política. Quando você estuda a história, aí você vê o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê desta guerra, o porquê fulano é ruim por quê? É ruim porque os inimigos vinham tomar conta do... É como o cara que diz, a águia é ruim. Só porque eu fui tomar os ovos da águia, eu subi no monte, fui tomar os ovos da águia, a águia me atacou e furou. Me arranhou todinho, a águia é ruim. Não, a águia não é ruim. A águia está fazendo a parte dela, né? Os judeus são muito abençoados, são um povo abençoado, né? Mas a Bíblia mesmo diz, se a tua luz vier a ser trevas, grandes trevas serão. Então, do jeito que eles têm o DNA abençoado, eles podem também ir para o outro lado, né? E quando eles vão para o outro lado, eles viram inimigo deles mesmos. Aí o cacete come. E aí eles exterminam eles mesmos. Cristo falou, os inimigos de um homem serão da sua própria família. O que Cristo queria dizer com isso? Cristo era inimigo de Maria? Cristo era inimigo dos seus irmãos? Tinha 2 irmãos no discípulo de Cristo. Tiago era irmão de Jesus. Quem era o outro, meu Deus? Era Tiago e João. João era irmão carnal de Jesus. E Tiago, Cristo ia dizer, os inimigos são da sua própria família, então Tiago e João eram inimigos deles. Não, o que ele queria dizer é que a força que Deus deu aos judeus pode ser usada contra eles mesmos. Então, porque o judeu chega num lugar, meu amigo, se ele pega um deserto desse aqui do sertão, ele se transforma em um oásis. Porque eles têm uma força genética. Mas por que eles não fazem isso lá? Porque os outros parentes deles não deixam. Você está entendendo? Por isso que às vezes é bom a gente sair do meio da nossa parentela, porque às vezes a parentela não deixa você ser mais do que eles. E eles têm um tipo de energia, entendeu como é a coisa? Isso acontece até entre animais, né? Às vezes os piores animais, os piores inimigos do animal é o próprio animal. Qual é o pior inimigo da onça? A própria onça. Qual é o pior inimigo do tigre? O próprio tigre. Qual é o pior inimigo da cobra? A cobra preta. Isso acontece entre animais. Entendeu como é a coisa? Então, às vezes, o evangélico é o pior inimigo do próprio evangélico, o cristão. Então, às vezes, a pessoa da família, ele sabe as limitações dos outros e tem a mesma energia. É como aquele super-homem que atacou o super-homem. Não tem o super-homem do mal e o super-homem do bem? Eles tinham a mesma força genética.
Você está entendendo? Quem assistiu aquele filme que o super-homem atacava o super-homem? A briga danada, comia no centro, mas os dois tinham o mesmo popô. Popó, Dedê. Esse povo é maravilhoso. Salve Israel, cidade do grande rei bendito. Mas Cristo falou, se vossa luz vier a ser trevas, grandes trevas serão. Entendeu? Então está explicado, os gigantes, o Antigo Egito. É só você colocar Antigo Egito, Joilson de Assis. Lá eu dou um estudo para você sobre a origem do Antigo Egito, o domínio do Antigo Egito, Faraó, Israel entrando na jogada, Israel pegando sabedoria e riqueza do Antigo Egito, que a riqueza do Antigo Egito foi para Israel, a nação de Israel nasceu em cima do ouro egípcio, né? Mas do mesmo, rivalidade da mesma origem. Sim, eu poderia até falar mais se pudesse. Se eu pudesse, eu falava mais. Eu ia lhe explicar na história que os piores inimigos de um são parentes desse um. Lá no fundo, mesmo que alguém não admita, é o parente. Por isso que, quando é parente, Miguel não ataca. O cara de fulano pintou e bordou e Miguel não fez nada. Aí veio aquele Hugo Chávez, não sei de onde, falou mal, pegou doença e morreu no instantezinho. Porque ele não era parente. E o outro? Talvez fosse. Entendeu, menino? Rivalidade da mesma origem, com o mesmo poder genético. Lembre, quem foi inimigo de Cristo? Foi os romanos? Não, foi os fariseus. E os fariseus eram o que de Cristo? Parentes. Entendeu como é a coisa? Então, assim, você tem que ter muito cuidado com parentes. Porque às vezes um parente, ele não aceita que você suba ou cresça, porque ele acha que está diminuindo ele, aí ele tem força, ou ele vai tentar investir contra você. Por isso que tem gente que se afasta de alguns parentes, porque alguns parentes não prestam, e se você ficar junto dele também não vai prestar. Entendeu? Então, assim, nós encontramos isso na Bíblia. Oxê! Quem são os principais inimigos de Israel? Os parentes de Israel. Da onde vieram? Filhos de Ló. Abraão teve tanta força para livrar Ló, orou tanto por Ló, Deus manda um anjo, livra Ló, e os filhos de Ló são os piores inimigos de Israel até os dias de hoje, e se tornaram duas grandes nações na Babilônia, e hoje eles pensam dia e noite explodir Israel, né? Eu conversando com os judeus, rapaz, Deus me livre, se aqueles caras desenvolver uma bomba atômica, eles jogam no outro dia na cabeça da gente. Israel fica o dia inteiro olhando através de satélite. O medo é grande. A população nem liga, né? A população tem que comer e dormir e pronto. Mas os líderes ficam, rapaz, vem algum foguete de lá, olha o radar. Porque eles são tão doidos que eles morrem, mas matam. Eles odeiam. Então, quem são eles? Filhas de Ló. Netos de Ló. E os netos de Ló deram origem a quem? Aos amalequitas. Deram origem ao Irã e o Iraque, a Síria, a Babilônia. Olha, e a Babilônia sempre foi inimiga ferrenha de Israel. Que maravilha. A história, aí você mistura teologia e história. O segredo está na mistura, tudo é mistura. O apartamento, a casa que você está, é mistura de areia com cimento. Nem só o cimento constrói, nem só a areia constrói, tem que ter os dois. O mistério está na mistura. Você é uma mistura. Eu sou uma mistura, Você é uma mistura de seu pai e sua mãe. Tá entendendo? Botaram numa máquina de cimento e nasceu tu. Tu é uma mistura, velho. Então o segredo está na mistura. Entendeu, menino? A história, menino? Entendeu? Interessante, né?